Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol, no seu vídeo de notícias do São Paulo de manhã, os matinais aí, né, pra você assistir tomando aquele seu cafezinho. Vamos falar sobre a situação do Johan no São Paulo, retorno importante pro nosso tricolor agora pra essa reta final de Copa do Brasil aí, que está explodindo agora. A Copa do Brasil acontece domingo, mas o São Paulo tem um jogo agora no meio de semana contra o Inter lá em Porto Alegre, onde o São Paulo tem que ganhar, porque no Brasileirão não pode deixar tudo acontecer errado, né? E também teve novidade de Dorival Júnior e o Júlio Casares, o presidente de São Paulo. Ele deu uma entrevista assim gigantesca, uma entrevista respondendo várias perguntas, e tem coisa bastante interessante que ele falou ali. Algumas delas, por exemplo, eu quero mostrar para vocês, como a Liga Libra, que vem uma fortuna pro São Paulo, como o SAF, por exemplo, também que ele falou sobre virar SAF, vai ser bem interessante. Então, vem comigo, chega junto, bate dando like aí, se inscreva no canal que você me ajuda muito aqui no canal. Posso contar contigo? Like, chega junto. Vamos lá! Gente, quero lembrar que esse vídeo é com oferecimento de 1xBet, que é uma casa de aposta muito boa, onde você dá palpites de futebol e se acertar, você já sabe, né? Tem que acertar os palpites ali. Ó, na 1xBet, que é parceira de times como Liverpool e Barcelona, se você for no meu primeiro comentário fixado e usar o meu link, qualquer valor inicial, primeiro depósito que você fizer, qualquer valor, ele é dobrado. Depositou 200, vira 400, 600, vira 1.200. Até os 1.200 reais, qualquer valor é dobrado. Amanhã no Brasileirão, no dia 13, já tem o Flamengo com o Atlético do Paraná. Tem também o Inter e o São Paulo. Olha só, a vitória do Inter mesmo em casa tá pagando 2,21 e a vitória do São Paulo fora tá pagando 3,42, o empate 3,22. Então aqui bem interessante, coloquei os valores na tela aí, veja direitinho, tem bastante odds, só você tá no primeiro comentário fixado, fechou? É 1xBet. Valeu xBet, tamo junto. Meus amigos, vamos começar aqui falando sobre essa questão do Johan. O Johan, ele é um jogador que foi do Palmeiras, depois ele foi Red Bull, estava no Atlético Mineiro. Então ele tem vários times assim que ele já passou e teve pouquíssimo brilho, ó, tudo aquilo que se esperava dele. O nome dele é Johan por causa do Johan Cruyff, o meia da Holanda, que foi um gênio da Laranja Mecânica de 74. Então o cara cresce no futebol e tentando sempre ser o bonzão. Quando jogou no Palmeiras ele teve uma esperança, né, de vitrine, de ser muito bom, mas ele brilhou um pouquinho mais ali, se eu não me engano, no Red Bull Bragantino, porque no Atlético Mineiro e no Palmeiras ele ficou longe de ser aquele jogador. É importante, sabe fazer gols, mas não é nenhum craque. Ele teria sido oferecido de graça pro São Paulo. Esse oferecido é porque ele vai ficar daqui a pouquinho sem contrato. É um jogador que pouca gente quer pagar alto por ele, né? E ele ficaria um jogador mais para compor elenco do que para ser titular de qualquer time. Eu acho que quando você tem jogadores como, sei lá, vou chutar aqui, o Rodriguinho, o Nestor, você tem jogadores da base que muitas vezes eles ficam devendo um pouco de futebol, pode ser que o Johan tenha uma importância no São Paulo. Eu acho que o São Paulo é um time para outro patamar de jogador, tá? Não é soberba aqui, arrogância. Só que é um time que contratou o Rames Rodrigues e este está brigando posição no time. Você tem o Lucas Moura que destoa demais, joga muito mais do que os outros. Como é que você pode se preocupar em trazer o Johan? Sabe? Eu acho que o São Paulo faz certo de, por enquanto, não nem se manifestar sobre o Johan. E se for ser uma proposta quase que de graça, falar, vai ser de graça, salário baixinho, vai ficar por aí e tal, aí o São Paulo pode pensar. O São Paulo hoje, ele conta, por exemplo, com o Galopo voltando de contusão. O Galopo é um jogador, até vou falar sobre o Galopo na entrevista do Júlio Casares. O Galopo é um jogador que num nível muito maior do que o Johan. O Galopo, ele tem dupla cidadania, ele é argentino e pode ser italiano, então ele pode ser vendido para o mercado europeu muito, muito facilmente. É um jogador que pouquíssimo jogou pelo São Paulo, nem sabemos qual que é a posição de verdade dele. Algumas pessoas falam segundo volante, outros falam meio atacante, outros falam centroavante mesmo. O Galopo, a verdade é que sempre que jogou no São Paulo, nunca passou sem um destaque. Sempre que jogou no São Paulo, ele jogou e passou ali com destaque, ou positivo ou até um pouquinho negativo no começo. Depois ele pega centroavante no lugar do Caleri, artilharia braba ali, fazendo gols direto. E o Nicão
O Nicão é um jogador que é nosso, que esse sim teve muito mais trajetória de vitória, carreira de sucesso do que o próprio Johan. O Johan é mais novo que o Nicão, verdade, mas o Nicão tem 32 anos também. É um jogador que para ser meia no São Paulo, pode ser que um dia volte e estando bastante focado no tricolor, pode jogar e bem. Por que não? Por que o Nicão não poderia jogar e o Johan sim? Então acho que o São Paulo não deveria pensar mesmo em Johan. Fica aí isso para um futuro não muito distante, mas é um São Paulo que, querendo voltar para o seu lugar de protagonismo no futebol, nada a ver ter Johan, né, gente? Nada a ver. Vamos ter jogadores melhores do nível de Lucas e Rames, que fica bem melhor de pensar. O São Paulo, inclusive, na figura do Júlio Casares, ele divulgou ali um boletim médico falando que tem 2 jogadores hoje no departamento médico. Não são 2 jogadores, mas pode ter jogadores que não estão não estão tendo tratamento médico. Por exemplo, Ferrarese, por exemplo, o próprio Galopo. Os jogadores que fizeram cirurgia, eles talvez não estejam no departamento médico, é já no departamento de fisioterapia, tentando voltar, esperando o prazo de recuperação. Então o Júlio Casares, ele tentou modernizar esse departamento médico, mudar algumas peças ali e trazer o São Paulo para um ambiente mais sério no futebol, né? De mais respeito, onde o São Paulo realmente briga por títulos. E os números, assim, pode discordar ou não, o Júlio Casares, ele é bastante, sabe o vaselina, sabe aquele cara que escorrega assim, das respostas? Ele com certeza escorregou de muitas respostas, ele foi bastante vaselina quando ele dá a entrevista ali pro Roda Viva da Cultura. Agora, o São Paulo realmente foi campeão paulista. O São Paulo, de fato, ele consegue chegar numa semifinal de Copa do Brasil no passado. O São Paulo chegou mesmo numa final de Sul-Americana. E agora o São Paulo hoje está numa final de Copa do Brasil, podendo ter um ano incrível, um título inédito. É bem bacana ele pensar que o São Paulo hoje realmente disputa. O Júlio Casares, inclusive, ele foi a moça ali, a entrevistadora, não sei, uma das, né? Eu não sei o nome dela, se é Vera alguma coisa, ela vai tirar um sarro ali, falando que o São Paulo não tem protagonismo nenhum, Palmeiras e Flamengo é que tem e tal, ela não se disse tira sarro, falou algo pertinente, faz sentido que o Palmeiras e o Flamengo sejam os protagonistas do momento aí, lógico que são, só que o São Paulo também tem sido, o São Paulo eliminou o Palmeiras de 2 Copas do Brasil seguidas, então é um time que, apesar de não ter ganhado os títulos ainda, ele tem eliminado times que são postulantes a títulos de Copa do Brasil. O Corinthians, por exemplo, que o São Paulo eliminou esse ano, foi finalista da Copa do Brasil no passado e só não ganhou porque foi injustiçado ali por arbitragem. Teve também o Roger Guedes, um baita de um jogador, perdendo o gol debaixo da trave. É um time de muito respeito e muita camisa na Copa do Brasil, o Corinthians. E o Palmeiras também. E o São Paulo tem eliminado o Palmeiras constantemente, eliminou o Corinthians agora. Então o São Paulo tá faltando só o título. É assim, perdeu pro Flamengo, nada presta, é tudo lixo, é fila de que não sai desde 2008, tudo isso vai ser dito. Agora, se ganha do Flamengo, tá vendo? Sempre disputando finais, os times já voltou e ganhou a Copa do Brasil pra chancelar de uma vez por todas a boa fase. Então não, mas eu estou aqui com o microfone na mão falando aqui para todo mundo, que todos vocês que estão assistindo, eu posso dizer para vocês, eu preciso ter uma serenidade com o microfone na mão, tem que ser sereno aqui. E a verdade é que o São Paulo, sim, podendo perder para o Flamengo, tem vivido dias de sonhar com títulos e títulos que são totalmente reais. Portanto, a gestão Júlio Casares, sim, é muito melhor do que o terceiro mandato do Juvenal, é muito melhor do que Aidar, do que Leco, do que um monte de coisa que apareceu por aí, sim. O São Paulo continua com sérias dívidas. Segue ainda com o ambiente de muitas dívidas e essas dívidas estão sendo amortizadas. Quando o Júlio Casares fala que deve na casa dos 600 milhões de reais, é uma coisa preocupante, porque você tem a contratação do Galopo, você tem a contratação do Lucas e do Rames, beleza, tá bonito, 2 caras sem contrato. O Galopo não, o Galopo foi comprado por 40 e poucos milhões de reais. Quando você pensa no Júlio Casares falando, estava dentro do planejamento, porque tivemos um superávit, que é o dinheiro sobrou, eu vou chamar assim popularmente, o dinheiro sobrou no superávit. Se sobrou, por que você não quita as dívidas, né? Por que você contrata jogador com base em superávit e tem uma dívida que ela não diminui? É isso que deixa a gente meio chateado, né? O São Paulino tentando entender a situação e fica pensando, pô, mas sobrou, cara, paga a dívida. Não, sobrou, vou comprar o Galopo, porque o Galopo tá da hora, tá bonito de pensar no Galopo, mas também comprou o Orejuela.
Também comprou o Volpe, acho que foi da gestão passada, se não me engano. Também comprou um monte de cara como William, Éder, Miranda. Teve um monte de jogadores que vieram pro São Paulo na gestão nova que não acrescentaram em nada e custaram uma fortuna. Nicão, por exemplo, compra pra emprestar, sabe? O Nicão, ele é o novo Diego Souza do São Paulo. Diego Souza é mais importante ainda, mas valores muito parecidos. É desesperador de pensar. Portanto, se tem superávit, se tem um bom caminho para seguir, tem que ser em amortizar as dívidas e não em só contratar. Acho que as contratações de Lucas e Ramos foram maravilhosas, jogadores de outro nível técnico, com certeza, e também jogadores já sem contrato, né? Jogadores que não custaram nada para vir para o São Paulo. Acho muito bacana sim. Agora, quando nós pensamos, por exemplo, nessa questão de virar SAF, o Júlio Casares ele chega e ele é muito claro, e esse pensamento dele tem muito a ver com o meu. Ele fala assim, ó, se eu for vender o meu time como SAF para pagar uma dívida de 400, 500 milhões, eu acabo com o São Paulo, acaba com a história, e eu concordo. Quando você vende uma SAF nesse formato do John Textor, do Botafogo, por exemplo, ou do Cruzeiro, do Ronaldo, se um cara desses amanhã acorda de pá virada e acorda nervosinho e fala, não quero mais mexer com isso, o que ele faz? Ele abre mão do time? Ele vende o time de graça? Ele não investe mais, deixa ali virar uma Ponte Preta em Guarani, uma Portuguesa, não tem, um Botafogo de Ribeirão, não tem problema. Então eu acho que virar SAF é um negócio muito complicado. Mas muito, ainda mais ceder um dono. Quem é esse dono? Quem seria o dono? Né? Então é difícil de pensar. Eu sou favorável a não virar SAF e pagar essa dívida com o que Cotia produz, com o que a bilheteria do estádio produz e o que as cotas de TV produzem, que agora são várias. Agora o São Paulo o Júlio Casares falou também sobre a Libra. A Liga Libra tá quase para sair. Aqui tem alguns times que estão mais ou menos com outros investidores e tal, mas vai sair a Liga Libra e é muito boa. E vai colocar essa transmissão do São Paulo em outros polos de futebol, como no futebol árabe. E lá, muitos times vão vir comprar jogadores do São Paulo. É claro que pro São Paulo, pro São Paulino que vê o Neverton indo embora de graça, é péssimo. Mas pro São Paulino que vê o Antony sendo vendido 2 vezes, é maravilhoso. Né? O São Paulino que vê quem mais? O David Nery sendo vendido 2 vezes é maravilhoso. O grande problema é quando você se desfaz do cara a preço de nada e aí fica um problema. Mas quanto mais vitrine, melhor. São Paulo, que já é o time que mais vende do mundo, vai despontar ainda mais nas vendas e ficou bonito demais de ver. Ficou bonito pra caramba de ver. É dinheiro no bolso, dinheiro vivo. Muitos milhões no bolso do tricolor. Acho top sim. E o Caio Paulista, que voltou Ferrarese e voltou Caio Paulista, voltaram os dois. O Ferrarese treinando já quase totalmente sem restrição, não é jogador para jogar talvez contra o Flamengo agora no domingo, mas é um jogador que já volta para o São Paulo e compõe esse elenco que a cada dia que passa tem uma zaga mais firme, né? Tem uma zaga mais segura, tem uma zaga mais constantemente boa. O Ferrarese é um jogador muito forte, muito identificado com o clube e é do clube. Ele é mais do São Paulo hoje que o Beraldo, que é a equipe de base. O Beraldo hoje, o São Paulo tem 60% dele. E o Beraldo tem, o mundo inteiro está interessado no futebol do Beraldo. Então ele deve ir embora muito em breve para pagar essas dívidas aí que o São Paulo tem. E o Ferrarese seria o jogador que automaticamente conquistaria a posição para jogar ao lado do Arboleda, ficando o Diego Costa e o Alan Franco no banco. Olha o tamanho desse elenco. Eu tô falando com a venda do Beraldo. Sobram 4 aí, quase que 2 de primeiro nível. O Alan Franco não sabemos ainda. O Diego Costa é um bom carregador de piano. Fica uma zaga de muito respeito. E o Caio Paulista voltou. Esse, diferente do Beraldo, do Ferrarese, ele é um jogador titular do time. E dos titulares, um dos que mais jogou bem contra o Palmeiras, que foi um dos pivôs daquela classificação. Então, o Caio Paulista voltar agora, no momento onde o Wellington também não tá mal, o Dorival tendo sim muitas opções. O Dorival tomou decisão aí, falou, vou jogar realmente com o time misto contra o Inter, vai ter assim, os titulares estarão lá, mas, por exemplo, tem alguns que já vão ser poupados ou que vão jogar somente meio tempo. Então ficou legal sim de ver que o São Paulo vai tentar o brasileiro ainda, vai tentar uma vaga de Libertadores pelo brasileiro, porém o foco máximo do São Paulo, o foco maior do tricolor é sim em disputar essa Copa do Brasil. A Copa do Brasil acaba em 2 semanas, domingo agora e o domingo acabou a Copa do Brasil. Aí é somente o brasileiro, São Paulo já tá fora da Sul-Americana jogando só o brasileiro, aí o São Paulo vai focar e nós vamos ter uma dimensão melhor de onde o São Paulo vai ficar, mas os dias são bonitos e eu tô muito esperançoso. E você? O vídeo de hoje foi esse, espero muito que você tenha gostado. E se gostou, likeão, se inscreve aí. Um abraço, meus amigos, até a próxima.
Valeu!